Aleluia, Jesus. Gostaria que o pregador já se colocasse aqui para frente de Jesus. Os irmãos que ainda continuam em pé, interceda nessa noite pela vida do ministrante. Soberano Deus, eterno Pai, neste momento, meu Deus, entregamos, meu Pai, a vida do teu filho em tuas mãos, que estará, meu Pai, transmitindo, meu Pai, a tua santa palavra nesta noite. Meu Deus, eu creio, meu Pai, que o Senhor, meu Pai, já ministrou, meu Pai, uma palavra rema, meu Pai, para esta noite aos nossos corações. Santo Espírito de Deus, venha usar ele, meu Pai, conforme o teu querer, a tua vontade, meu Pai, nesta noite. Meu Pai, em nome de Jesus, enquanto teu filho, meu Pai, está aqui, meu Pai, ministrando a tua palavra, visita a casa, visita a família, meu Pai, visita, meu Pai, os projetos, visita, meu Pai, a vida ministerial, meu Pai, do teu filho, meu Pai, nesta noite. Porque, meu Pai, o Senhor, meu Pai, tem uma palavra para ele, meu Pai, nesta noite, que se encontra, meu filho, lá em Salmo 139, a qual ele te conhece, a qual ele sabe o teu deitar e o teu levantar, a qual ele sabe a tua entrada e a tua saída, a qual verdadeiramente ele, o Senhor, lhe conhece. Eu não sei quem tem levantado pela tua vida, Vasco. Eu não sei qual os tipos de comentário, quais os tipos de afrontamento sobre a tua vida, sobre a tua caminhada, sobre a tua jornada. Mas assim te diz o teu Deus: somente fale da minha palavra, somente baixe sobre esta terra, porque a palavra já foi liberada para a tua vida, a palavra já foi liberada pela tua vida sobre esta caminhada. Assim diz o Senhor para ti: continue na minha caminhada, continue nesta jornada, não pare, não estacione por palavras, não estacione porque muitos se levantam contra ti. Somente abra esta tua boca sobre as nações aonde eu te colocar. Jesus, em nome teu, abra nossa mente, abra nosso coração para a tua santa palavra nesta noite, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Os irmãos podemos nos assentar. Louva a Deus pela presença dele, pela cada um de vocês que estão aqui. Acho que é pela terceira vez que eu chego contigo aqui, pela graça de Deus me ministrando a palavra. Tudo que a irmã falou, Deus já vem confirmando algumas coisas. Ele tem dito que eu vou soprar teu nome em muitos lugares. Eu me recordo que eu estava conversando com uma colega de trabalho e ela falou: olha, eu já peguei no Gideão, segundo ela, pego em muitos lugares. Se você quiser, eu posso te apresentar, mas eu creio que quando Deus ele faz uma promessa, não precisa a gente ficar dando jeito, porque foi assim, né, que Sara fez: ó, toma aqui a minha serva, participou para a promessa. E eu sei que Deus ele prepara o cenário. Eu costumo dizer que no Velho Testamento, até no Novo, muitos profetas foram mortos por pedradas, por alguma ferramenta. No dia de hoje, muito homem de Deus e mulher de Deus tem sido morto por palavras, tem sido ferido e atingido por palavras. Eu falo para vocês que o difícil não é ouvir, o difícil é ouvir e ficar calado. Porque você sabe, eu falo assim: Jesus ele expulsar demônio, eu falei assim: daí expulsa demônio por demônio. Jesus ministrava a palavra, eu falei assim: ele é o filho de José, mas não reconhecer ele como filho de Deus. Mas quando ele desce no Jordão, fala com o céu se abre, o Espírito desce em forma de uma pomba e uma voz brada: isso aí é meu filho amado, qual eu me alegro. O que importa no fim das contas é o que Deus pensa de você, mesmo ferido, mesmo sangrando. Como foi dito, permaneça na presença dele. Louva a Deus mais uma vez por essa oportunidade. Outra vez que eu vim, eu não conheci o pastor, mas graças a Deus tem me dado o privilégio, a pastora Nova, pela confiança. E por cada um dos irmãos, alguns não estão aqui da outra vez, outros estão novos. Falei para o irmão ali, eu conheço ele, estava ali no posto de saúde, fui levar minha esposa nesse surto de dengue. E por isso que eu falo, queridos, que é uma frase que diz assim: prega o evangelho, se preciso, use palavras. O maior testemunho é a nossa conduta. Estava ali, se ele tivesse errado, eu estava vendo a mesma coisa. Se eu tivesse andado alguém errado, fora porque ele estava ali, não é? Mas por isso que é bom, queridos, sem perda de tempo, livro de 1 Reis, capítulo 13. Eu vim ali da zona rural do sul da Bahia, ali, cidadezinha de Palmira, distrito de Itajuda, Colônia. Deus me arrancou ali daquele lugarzinho pequeno e tem soprado a gente em alguns lugares, a gente não entende, né? Falando a Deus porque tudo está errado, porque o Senhor está me levando nesse lugar, mas às vezes é a promessa de Deus se cumprindo.
Deus ele é fiel a todo momento. Eu lembro, claro, o pastor Altamira, ele é aquele careca disfarçado. Que uma banda é cabeludo e joga pra cá, quando vem no bar, só pra aqui. E às vezes eu tinha uma ideia de pastor, porque antes sabe como eu via com ele, eu pensava assim, com todo respeito, que todo pastor era idoso, tinha cabelo branquinho. E eu me recordo que uma vez, quando eu vi um pastor, quando eu vim pra cá, ele não era nem tão novo assim, eu falei, você é pastor. E hoje eu vivo isso porque, embora apareça de novo, eu tenho 30 anos de idade. Tinha uns 3 anos ministrando nesse ministério de pastor, eu não queria tentar correr, mas eu entendo uma coisa, tem situações que Deus vai até levantar outras pessoas no teu lugar se você não querer. Mas tem situação que você pode até te esconder na proa do barco, mas Deus ele te chama para é você mesmo. E aí eu vivo isso hoje, querido. As pessoas muitos em alguns lugares olham, eu vou como é que você é o pastor? Novinho. Mas é a unção que está sobre cada um de nós. Livro de 1 Reis, capítulo 13. E achou, diga amém. Aleluia. Acharam primeiro que eu ainda. 1 Reis, capítulo 13, versículo 11 a seguir. E achou, diga amém. Amém. E morava em Betel um profeta velho. E vieram seus filhos e contaram-lhe tudo o que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel e as palavras que ele dissera ao rei. E disse-lhe seu pai, por que caminho se foi? E viram seus filhos o caminho por onde o homem de Deus que viera de Judá. Então disse a seus filhos, aguardai no jumento, e aguardaram no jumento e o montou. E foi-se após o homem de Deus, e o achou assentado debaixo de um cavalo, e disse, és tu o homem de Deus que veio de Judá? E ele disse, eu sou. Então ele disse, vem comigo à minha casa e come pão. Porém ele disse, não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei contigo água neste lugar. Porque me foi mandado pela palavra do Senhor, ali não nem comerás pão, nem beberás água, nem tornarás a ir pelo caminho porque foste. Aleluia, até aqui. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Podemos assentar. Um dos versículos que eu sempre carrego comigo, eu tenho como base, queridos, é Provérbios capítulo 15, versículo 31, que fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e na frente da honra vai a humildade. Eu sempre oro a Deus para que a soberba, o orgulho não cresça no meu coração, porque à medida que Deus ele vai sofrendo o teu nome, o ego não crescer, porque eu sei que em Efésios 2:8 fala, vós sois salvo pela graça mediante a fé. Isso não vem de vós, não é pelas obras, para que não acabe segundo a lei. Então nós estamos aqui pela graça, nós oramos pela graça. Eu entendo que estamos de pé pela graça, por isso que Paulo fala, a tua graça me basta. Queridos, também é um texto conhecido aqui, talvez muitos já sabem, eu não entrei no texto completo porque é grande, mas eu gosto de ministrar, não gosto de ficar preso apenas, eu gosto de correr um pouco a Bíblia toda. E para que nós possamos entender, eu quero começar a respeito de uma promessa que Deus fez a um homem já avançado em idade, cujo nome era Abrão, depois Deus mudou para Abraão. O pessoal olha de ti, vou fazer uma grande nação. Agora entenda, a gente olha no cenário humano, nos nossos olhos, um homem avançado em idade. A sua mulher já não era mais no período fértil de gerar, avançada em idade também. Eu sempre falo que por mais difícil que esteja a situação, por mais complicado que está, aí sim está propício para o milagre acontecer. Porque milagre só Deus faz, é quando o homem fala que não tem mais jeito, é quando a gente olha e fala, não tem solução não. Fala, aí sim está propício para o milagre acontecer. Só é de ti, vou fazer uma grande nação. Tu não vai nem poder contar, vai ser como a estrela do céu, como a areia do mar. Isso aí Deus comece a cumprir a promessa, como foi dito aqui, que as promessas que Deus fala não cai por terra, porque em Números 23, 29 vai falar que Deus não é homem para que emita, nem filho do homem para que se arrependa, porventura diria a ele que eu faria, ou diria e não se cumpriria. Corrigindo Número 23, versículo 19. Queridos, a promessa começa a se cumprir. Eu falo que promessa de Deus é independente de idade. Quantas pessoas têm promessa aqui que ainda estavam no ventre da mãe, foi o que ele falou para Jeremias? Quantas pessoas têm recebido promessa na adolescência? Quantos têm recebido promessa ainda na sua velhice? Aleluia! E Deus ele ela fala que ali agora ele começa a gerar seu primeiro filho, Isaac. O primeiro Ismael nasceu da promessa de Isaac. E chega o tempo que Deus fala, Abraão, sabe esse teu filho, teu único filho? Oferece ele sacrifício para mim. Eu quero que você entenda que Deus ele é bom que dê sacrifício humano. Mas Deus não fala que Deus, aleluia, ele colocou Abraão a fé, a prova. E ele fala que ele pega o seu menino e sobe lá no monte Moriá para oferecer no altar. Assim também pedido, coloca o teu sacrifício, aquilo que eu estou pedindo sobre o altar.
Segundo alguns estudiosos fala porque Abraão, onde ele ia, ele levantava um altar em agradecimento a Deus, colocava um sacrifício, onde ele ia, ele levantava um altar e oferecia o sacrifício em adoração a Deus. Mas depois de um tempo que ele recebe a promessa, recebe seu filho, ele já não levantava o altar como antes, já não orava como antes, trazendo para nós. Recebeu aquela bênção que tanto queria, que fez o voto e já não ora mais como antes. Daí Deus fala, agora eu quero a promessa. Porque às vezes, queridos, estamos tão apegados à promessa e não ao Deus da promessa. Quantas pessoas estão frustradas porque Deus falou na concepção e não se cumpriu? Não é mais crente. Não vou mais à igreja porque o coração estava na promessa, mas não no Deus da promessa. Nós conhecemos a história. Quando Abraão vai para matar seu filho, uma voz brada do céu: Abraão, agora eu sei que tu me amas, não faça mal, menino, porque não me negaste pelo único filho. Já falei isso aqui da outra vez. Lá em João, capítulo 3, versículo 16, vai falar que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Seu Filho unigênito. No tempo de Abraão, uma voz bradou do céu: não faça mal, menino. Mas lá naquela cruz, no Gólgota, Jesus rolou sangue, caminhou na cruz. Ele falou: Pai, por que me abandonaste? Deu uma voz bradou do céu como de Abraão. Porque ninguém podia substituir Jesus Cristo naquele momento. Mas acontece, vem a grande multidão por causa da fé de Abraão. Começa a se multiplicar, nós bem sabemos que agora vem a escassez. Vem os irmãos de José, prende ele, vem como escravo, vai parar na casa de Potifar, depois vai para uma caverna, para uma prisão, depois é colocado como governador. Levita começa pelas coisas que Deus tinha feito na vida dele. E aí sabemos, querido, que por Moisés ser governador, Moisés não, Josué. José, estou confundindo, aleluia. E a palavra fala que Deus ele exalta o homem às vezes em terras estranhas. Talvez muitos de vocês eram de cidade diferente, de regiões diferentes. E às vezes Deus ele tem te exaltado no seu trabalho, aonde você está. Às vezes Deus ainda tem muitas honras para derramar. Você fala: Deus, mas por que aqui, longe da minha casa, longe da minha cidade? Deus fala: é porque é aqui que eu vou fazer, cumprir a obra, a promessa. E aí, depois de escassez, os irmãos vão parar tudo lá no Egito. Depois que conhece José, José manda trazer o pai da parentela e ali começa a multiplicação. Mas chega um tempo que a Bíblia diz que José ele morre. O rei Faraó também morre e levanta outro que não conhecia José, não conhecia a história dele, vendo o povo se multiplicando. Agora vai colocar um jugo pesado. Vai colocar um jugo pesado no povo. Coisa estranha é as pessoas, queridos, que às vezes não sabem o teu passado, não sabem onde você veio, o quanto você já chorou, o quanto ainda dói, o quanto que você teve que se esforçar. E fala: foi sorte. O faraó não conhecia a história de José, não conhecia de onde ele veio, não conhecia o que ele já tinha feito, e agora foi escravizar o povo. A palavra fala que Deus tinha avisado para Abraão: olha, vai ficar 400 anos, alguns falam 400, outros 430, mas eu entendo que o povo não ficou esse tempo todo que esteve no Egito sendo escravo, porque no tempo que José estava governando, o povo não tinha sido escravizado ainda. Mas aí passa anos, séculos, Deus acha graça em um homem chamado Moisés. Fala: Moisés, eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo, vou enviar você como libertador. E às vezes é o que acontece com nós: Moisés pode tentar para um lado, tentar para o outro, está você falar, um empecilho aqui, outro ali. Mas Deus fala: eu vou levantar Arão para ir contigo. Deus tem levantado pessoas para nos auxiliar. Deus tem levantado pessoas que intercedem por mim e pela tua vida. Porque se for de nós mesmos, querido, às vezes não conseguimos. É por isso que a palavra: orai uns pelos outros. Aleluia. Enquanto Pedro estava preso, acorrentado, a igreja estava orando. Porque tem muitos filhos que estão de pé, mesmo fora do mundo, Deus dando livramento, porque tem pais e tem mães orando. Porque tem muitas pessoas que ainda estão aí vivos, independente de muita situação que passou, que já era para ter morrido. Porque tem pessoas que juíram. Deus vai, levanta Moisés para adiantar o seu liberto povo.
O povo vem pelo deserto, o deserto foi o lugar de Deus mais manifestou milagres realmente. Porque eu entendo que no deserto Deus ele cuida deles. Por mais que está no deserto, Deus ele está te sustentando no deserto. Às vezes tem um pouquinho, mas Deus está dando graça, não tem deixado faltar. Eu estou no deserto, mas Deus ele tem feito grandes coisas. Como a palavra fala, grandes coisas pelo Senhor por nós, e por isso estamos alegres, é motivo de dar graça, de agradecer. Eu quero falar que Moisés foi o líder, depois de Moisés foi o tempo dos juízes. E a palavra fala que era um tempo do governo teocrático, era Deus que governava através dos seus profetas, através dos seus juízes ou de reis. Mas chega um tempo para nós e adiantamos que o povo ele vê a nação vizinha que tinha um rei, tinha um homem na direção que governava, ele fala, nós também queremos um rei que governe diante de nós. E ele vai querer Samuel. Samuel vai acrescentar a Deus. Só se eles estão querendo, Deus verdade não vai ser assim, assim, assim. Fala que é um homem chamado Saul. O governo teocrático acaba ali. Agora é um homem na direção. E nós vemos que Saul foi o primeiro rei de Israel. Depois Saul desobedece por mais de uma vez. A palavra fala que o reino foi rasgado dele, porque pensa em uma coisa que Deus gosta de cada um cristão, de nós, é a obediência. Porque lá no jardim do Éden começou com a desobediência. Olha, não coma, comeu. Se a desobediência desagrada a Deus, então a obediência ela honra a Deus. Aleluia. E a palavra vai falar que depois de Saul, Deus levanta Davi. E desde o tempo de Moisés abriu o tabernáculo, a tenda, e vinha a arca, simbolizava a presença, tinha separação do lugar santo, o santo do santo. E a arca sempre foi vinda assim, de um lugar móvel, montava, desmontava, e Davi ele tenta no seu coração construir uma casa. E Deus fala, posso Deus apresentar, Deus conviver, Deus morar em um templo feito por mão de homens. Isso em um argumento que às vezes muitas pessoas usam, eu não vou para a igreja. Porque Deus não habita em templos feitos por mão de homem, quer dizer, Ele pode não habitar, mas Ele se manifesta aqui dentro. Ele pode não habitar, mas a presença dEle é real aqui dentro. Aleluia, Ele pode não habitar, mas a presença dEle, quando invocada, ela é poderosa aqui dentro. Aleluia, Deus fala, Davi, na tua mão tem muito sangue inocente. Tu é homem de guerra, e na mão de Davi tinha o sangue inocente também de Urias. Mas Ele fala, o teu sucessor, o teu filho, ele vai construir. Davi só fez a planta. Aleluia. E aí depois que Davi está na sua velhice, ele chama Salomão e fala, olha, eu estou indo agora para o caminho dos meus pais, estou morrendo, vamos te dar um conselho. Seja homem e tenha cuidado de obedecer todos os estatutos do Senhor. Aleluia. Salomão pede sabedoria, Deus dá sabedoria a ele. Abençoou muito mais do que ele merecia. No fim das contas, e assim Deus tem nos abençoado muito mais do que nós merecemos, queridos. Às vezes nos mínimos detalhes esperamos coisas grandiosas, Deus está nos abençoando as coisas mais pequenas. Entenda que uma grande árvore, um dia ela foi uma semente. É das coisas pequenas que sucede as coisas grandes. E por fiel no pouco, pelo muito te colocarei. Aleluia. Saul, Davi, agora Salomão. Salomão foi um homem sábio. Seu reinado não teve guerra. Nós vemos no livro de Eclesiastes que ele já está na sua velhice. E foi na sua velhice que ele começou agora a se voltar contra os estatutos e mandamentos de Deus. Ele se casou com muitas mulheres por causa de coisas políticas, fazer aliança com outros reinados. E aquilo foi a ruína dele, porque ele começou a adorar os deuses que aquelas mulheres adoravam. Ele começou a se atorar na idolatria. E a palavra fala no Salmo, quando ele morre, o reino agora vai ser dividido. Israel e Judá. Quando Salomão ele morre, para falar que o povo agora vai colocar Roboão, filho dele, para governar. Só que ele falou, olha o teu pai, o povo falou, teu pai colocou um jugo pesado sobre nós. Se você aliviar esse jugo, nós vamos te servir. E ele vai tomar conselho com os anciões vão dar conselho, instruir ele da melhor forma. Só que ele não dá ouvido, ele vai pegar os jovens que cresceram com ele. Ele fala assim, teu pai colocou um jugo pesado, fala que tu vai colocar lá no jugo como escorpiões. Vai dobrar, vai colocar pior. E aí, meu irmão, quem é que ouvir coisas duras? Agora a palavra que diz que Deus ele corrige aqueles que ele ama. Mas no caso ele colocou um jugo tão pesado, por mais desse jeito não vai te servir não.
Vai buscar Jeroboão que fugiu lá para o Egito porque já tinha se rebelado no tempo antes. Vai colocar este coelho como rei sobre nós, 10 tribos, vai seguir Jeroboão. Ele vai para a região de Siquém. Ele vai edificar algumas cidades. Só que tinha uma questão: a arca, a presença que simbolizava ficou cá em Jerusalém. E ele pensou: se esse povo for sacrificar lá em Jerusalém, o coração deles vai se voltar para Roboão. Eles vão querer me matar. Então ele vai fazer o que? Ele vai fazer bezerros de ouro. Ele vai levantar altares de idolatria. O povo não precisava ir para Jerusalém. E às vezes o diabo tem usado isso no dia de hoje. Faz coisas que aos olhos humanos é boa, é propícia lá fora, para as pessoas não virem cá para dentro. Faz coisas atrativas aos olhos das pessoas, dos jovens, de homens adultos. Parecendo que é coisas boas aos olhos, para não vir cá para dentro do templo, para não vir oferecer sacrifício, para não vir orar e adorar. Glória a Deus. Fazer esse povo, vou falar, esse povo vai me deixar, queridos. É bom quando a gente vê as pessoas que estavam em outrora, estavam em idolatria, estavam no pecado e agora vêm para a presença. Mas no dia de hoje, o que nós, eu falo de mim, o que eu mais vejo é pessoas que estavam na presença, estavam no templo, oferecendo sacrifício e agora saem para a idolatria, o efeito é o contrário. Romanos capítulo 12, apresentar os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, perfeito, agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês, porque antes era um animal que tinha que ser morto, mas hoje é nós, vivos. Todos os dias temos que nos apresentar a Deus como sacrifício na presença dele. Aleluia. E ele leva o povo à idolatria. Mas eu sempre falo, no meio da idolatria, Deus ele sempre levanta um que tem compromisso. Deus levantou pessoas na Babilônia. Deus levantou pessoas no meio do pecado, da idolatria, no contexto mais controverso. Deus sempre levantou algum para representar. Você fala: Deus, mas só eu, é você mesmo. Aleluia, Malaquias 3, hoje vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, que serve a Deus e o que não serve. Aleluia. E a palavra fala que ao nome de Deus, não revela o nome dele. Deus vai revelar, vai falar: vai lá, profetizar contra Jeroboão. Porque o povo estava adorando o bezerro de ouro. Você lembra quando Moisés sobe o monte, fica 40 dias, 40 noites, o pessoal fala: esse Moisés, a gente subiu o monte, deve ter morrido lá. Agora faz um Deus que vai adiante de nós aqui. E é feito um bezerro de ouro também. Porque as pessoas eram acostumadas a viver por vista. Eles tinham que ver algo para poder colocar a fé deles ali. Mas a palavra fala: bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram. Aleluia! Esse privilégio é que as pessoas já andar com Cristo, tocar em Cristo, ver Jesus Cristo. Hoje não tocamos que nem eles tocavam na maneira assim, carnal, material. Mas nós temos convicção, temos fé, aleluia. Não vemos mais pena, como eu falo, você pode adorar um Deus que você não enxerga. Queridos, não vemos o nosso coração, mas sentimos ele batendo aqui dentro. A mesma coisa é, sentimos a presença dele, sentimos a graça dele, aleluia. Porque não é por vista, é por fé. Você vai pegar lá dentro de Deus, você vai ter a lista lá do celular da fé. Pela fé fez isso, pela fé aquilo. Agora é pela fé uns viveram e pela fé outros morreram. Aleluia. Porque alguns têm fé para permanecer vivos, outros têm fé até mesmo para morrer depois da morte. Aleluia. A fé atua de várias formas, de várias maneiras. E aí, queridos, Deus manda um homem: olha, vai lá, Judá. E a gente fala: Deus me usa na revelação, eu peço isso de ele. Porque eu falo: Deus ele usa na palavra. Mas já pediu uma vez para ministrar em um lugar e uma pessoa falou assim, uma pastora, falou assim: porque não gostou não. Eu falei: por quê? Não teve revelação. Na hora eu fiquei me abatido, mas depois eu falei: olha, eu vou pregar lá mais. Aí passou um dia eu conversando com ela, falou: não, pode me chamar mais vezes, eu vou fazer um propósito com Deus. Fazer um propósito tão forte para Deus me revelar o pecado e apontar o de cada um com misericórdia. Mas é dessa forma, queridos, com todo respeito, irmão, eu estava ali no fundo, eu vi o coque, a roupa, eu me lembrei lá no tempo da zona rural, do ciclo de oração das irmãs de coque. E o engraçado, sabe o que é? Porque naquele tempo a gente falava: vamos na igreja e falava: tem profecia? Tem, vou não. Tem revelação? Tem, não vou não, porque estava no erro, tinha medo de revelar. Só que no dia de hoje, está ao contrário: tem revelação? Tem, por dentro. Tem profecia? Eu vou.
Aleluia. E aí, queridos, mas o amor de Deus, só que Deus deu um recado específico para ele. Você vai para lá, não coma, não beba e não volte pelo mesmo caminho que você veio. Porque lá é um lugar de idolatria. E ele chega lá e vai profetizar contra Jeroboão e contra o altar que ele tinha levantado para oferecer sacrifício a deuses pagãos. E quando ele vai lá ao altar, só tinha cinza. Ele falou: esse altar vai se fender e a cinza está sobre ele vai cair. Levítico capítulo 6, versículo 3, vai falar: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Trazendo mais uma vez um pouquinho da zona rural, era fogão a lenha. De manhã cedo era um trabalho danado, porque no outro dia anterior tinha cozinhado a comida, feijão, arroz. E aí, para poder acender o fogo, tinha que tirar aquela cinza. Senão ficava mais difícil. Então a cinza era uma prova que já não tinha nem fogo, não tinha apagado. O altar de Jeroboão já não tinha mais fogo, só tinha cinza. A pergunta é: como está o nosso altar? Porque o fogo é necessário para queimar o sacrifício. Entenda, eu sempre falo, lá em Jerusalém está afundada na idolatria. E Isaías, Elias, ele tinha que provar, em meio àquele cenário, que ainda havia um Deus em Israel. E como é que o fogo desceu? Foi depois da oração. Quando ele orou, Deus respondeu com fogo a oração do homem. Aleluia, queridos. Devemos orar a Deus para que a unção do Espírito queima dentro de nós. Eu me recordo de meu irmão falou para o pastor: falou, pastor, eu sinto que mesmo indo para a igreja, mesmo adorando, mas o Espírito inunda dentro de mim uma frieza. E ele falou: olha, moço, só senta de fogão frio. Coloca o fogo do Espírito na sua vida, uma vida de oração, de intercessão. Aleluia. E às vezes eu falo: nós sabemos da nossa necessidade, sabemos onde estamos falhando, sabemos aonde estamos errando, e às vezes não fazemos nada para mudar isso. Porque às vezes fala assim: ó, eu sinto que devo orar mais, eu estou orando. Eu sinto que eu devo buscar mais, eu estou buscando. Eu sinto que eu preciso levantar na madrugada, mas está levantando. Nós sabemos a nossa necessidade, e às vezes não fazemos nada para mudar isso. E a Bíblia diz que aquele homem Jeroboão foi ver o profeta, o homem de Deus, profetizando contra o altar. Ele vai estender a mão, porque nem todo mundo, aleluia, vai querer ouvir o que Deus tem a falar através de você, se for uma mensagem dura. Entenda que ele vai dizer que é o filho do homem: eu vou te levar para pregar para nações, pessoas que não vão ouvir, não vão dar crédito. Mas uma coisa, prega a minha palavra, que eu sou quem encheu. Aleluia. Porque quem falou, querido, ele garante. Ele vai estender a mão, fala que a mão fica ressecada, endurece. Ele falou: homem de Deus, clama a seu Deus para que me restaure a minha mão, para que volte a minha saúde. E ele ora, ele clama a Deus. E aquele homem volta normal, ele falou: vem para minha casa, vem comer, vem beber. Ele falou: longe de mim, porque o Senhor, ele me falou que eu não devo fazer essas coisas. E eu falo, querido, que às vezes nós relacionamos o pecado com um lugar, com um objeto. E às vezes mas eu quero abrir uma exceção: às vezes o pecado não está relacionado apenas ao lugar, apenas ao objeto. Às vezes o pecado está relacionado a caráter. Porque Daniel estava na Babilônia, abriu uma mesa, posto cheio de banquete, que o rei comia. Mas ele tinha caráter, falou: não vou me contaminar. Se for falar, Deus não está vendo, ninguém está vendo, vou provar um pouquinho aqui. E às vezes o pecado tem a ver com caráter também, não é só com o lugar. Porque às vezes Deus ele pode te colocar em um lugar controverso, mas você pode permanecer fiel. Quando não tem caráter, entenda que antes do diabo cair, eles pecaram e falaram que foi lá no céu. Adão, ele caiu no Éden, no paraíso. Mas Jesus, ele venceu no deserto. Aleluia. É por isso que Paulo fala: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Aleluia. Nem tudo me convém. E aí, queridos, aquele homem, ele sai. Só que fala que havia pessoas que observou todo aquele cenário. Quando ele profetizou, o altar se fendeu, as cinzas caíram. E quando ele pega o seu caminho para ir embora, não pelo que ele voltou, fala que alguns jovens vai na casa de um homem conhecido como um profeta velho. Há uma diferença de ser um velho profeta e um profeta velho. É que parece que ele já estava na sua aposentadoria.
E ele faleceu, foi para aquele lugar, foi nessa direção dele, agora depois de medo. Correu atrás do homem. Falou: homem de Deus, volte para casa, venha comer, venha beber. Ele fala: não, porque Deus me falou assim, assim e assim. E aquele profeta fala: não, mas Deus me falou para você voltar. Você pode comer, você pode beber. Deus falou. E ele volta. Queridos, nós pedimos muitos dons a Deus, o nome do Espírito. Senhor, me dá dom de cura. Meu Pai, me dá dom da fé. Senhor, me dá dom de língua, de profecia, dom de maravilha, e por aí vai. Mas às vezes o que nos falta, querido, é pedir dom de discernimento a Deus. Porque o trigo sempre esteve no meio do joio. A palavra fala. Paulo, ele instituiu a igreja e ele vinha combatendo porque tinha os controvérsios dentro do povo de Deus. E às vezes eu não falo, quando falo assim, do discernimento não é só de recado, mas às vezes de pensamento, de palavra. Quantas pessoas que às vezes batem ali nas tuas costas, eu estou contigo, e por trás está atacando a língua, por trás está desejando mal. Somos prova disso. Deus tem me dado algumas visões, eu falei no ministério e Deus confirmou. Tinha pessoas fazendo macumba, que é pessoa do evangelho. E Deus ele mostrou como é que estava tudo lá no cenário. O joio sempre esteve no meio do trigo, mas a Bíblia diz que vai haver a separação. Aleluia! Eu quero dizer, queridos, que o homem voltou. Eu quero falar que por mais que é homem de Deus, por mais que nós pregamos, louvamos, se nós não tivermos a fiação na torre da vigilância, nós caímos. Aí ele falou: olha, aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Samuel era profeta, sacerdote, juiz, ouvia Deus falar com ele desde criança, mas quando ele chega na casa de Jessé, ele se engana quem é que Deus elogiou com ele. Falou: certamente é isso aqui. Sou Samuel, eu não vejo como homem. Não é isso aí não. O que acontece? Homem e bem. Quer dizer que o diabo ele sempre vai ter bandejas para oferecer. Sempre vai ter bandejas bonitas. Afinal, o diabo, o Satanás, ele se transfigura em anjo de luz. Vai ter bandeja, mas uma coisa que eu aprendi desde criança na zona rural, e eu nunca esqueci isso. O pastor falou: olha, o diabo vai oferecer bandeja, mas só Deus te dá o verdadeiro banquete. Ixi, as horas não está passando, não está voando, não pede aqui. Só Deus dá o verdadeiro banquete. Aquele outro vai e come e bebe. E na mesma hora a profecia desce do homem velho. Fala: homem de Deus, por que tu desobedeceu? Quando eu falei que não era para comer, não era para beber, não era para voltar pelo caminho que tu veio. Aleluia. E as consequências veio. Fala: um leão vai te pegar. Queridos, quando aquele homem ele sai, a Bíblia diz que ele vem pelo caminho, um leão ataca aquele homem, mata, não come ele, não devora nenhum animal, apenas mata aquele homem. A Bíblia diz que o diabo, nosso adversário, passou a vigiar. Se ele sobe vigiar, porque o diabo, o nosso adversário, ele anda bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. Eu entendi na história da igreja primitiva, os nossos primeiros irmãos sempre falaram: nós somos o sangue desses primeiros crentes. Quando no tempo dos imperadores, por exemplo, como o imperador Nero, como ia matar os cristãos, fazer o que jogava no Coliseu com os leões, devoraram. Quantos não morreram? Mas ele só adiantou a passagem deles para o céu. Anda bramando como um leão e às vezes está procurando que brecha. Eu falo: Deus, ele procura oportunidade, mas o diabo ele procura brechas. E ele anda bramando como um leão, aquele homem, porque o leão pegou por falta de que ele não vigiou. Mas você fala: mas por que aquele homem usou de uma palavra de mentira e agora ele já usa uma palavra agora que vem de Deus? A palavra fala: não julgue o profeta, mas julgue a profecia. Porque Deus ele usa quem ele quer. Mas você vai falar se a profecia está de acordo. A Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. Às vezes você fala: mas por que tem pessoas que dão glória aqui lá fora não está falando a palavra não? Mas por que tem pessoas que dão glória aqui e pregam aqui? Eu falei: eu posso pregar aqui, lá fora eu estou falando coisas ilícitas. Porque às vezes eu estou cheio aqui, lá fora já estou vazio.
Eu estou cheio aqui, eu falo coisa de Deus. Estou lá falando que eu vazio, eu estou falando coisa que não agrada a Deus. Havia uma mesa posta cheia de manjares. Ele comeu, ele bebeu. E eu falei, o mundo está cheio de manjares, de mesas postas. Olha, venha comer, venha beber. Aleluia. E às vezes é coisa que parece ser de Deus. Você entende que a Bíblia, Deus falou, Ezequiel, come no roubo, não dá palavra. E às vezes a mesma palavra tem pessoas que usam como heresias, às vezes está envenenando as pessoas da mesma palavra. Aquilo de volta, queridos, o leão o devora. Mas eu quero falar para vocês, para nós encerrarmos aqui. Ele falou, olha, não coma, porque lá é idolatria. Mas eu quero falar que Deus ele deu os alimentos. Em João capítulo 6 a seguir, ele falou, olha, eu sou o pão que desceu do céu. Aleluia. Eu sou o pão que desceu do céu. Falou, olha, não beba. A Bíblia diz que ele chega lá de Samaria, era necessário passar por lá, chega no poço, ele vê uma samaritana tirar água. Ele fala, mulher, se tu soubesse quem é que fala contigo, é tu que ia pedir água, eu lhe daria água viva. Jesus Cristo, ele é água. Aleluia. A fonte é inesgotável. Ele fala, não volte pelo caminho que você veio. O povo vinha do Egito, chegou no deserto e queria voltar. Sempre falo, o povo estava indo para frente, é mar se abrindo, é a coluna de fogo de noite para guiar e para aquecer, era a nuvem por causa do sol quente, era a codorniz, era o maná enquanto o povo estava prosseguindo. Se esse povo voltasse, tu acha que ia ter mar se abrindo? Tu acha que ia ter a coluna de fogo para guiar, para proteger esse povo? Tu acha que ia ter a nuvem? Tu acha que ia ter mantimento de alimento? Tu acha que ia ter maná caindo do céu se eles voltassem para trás? Tem muitas pessoas, querido, eu falo de uma geral, que estão pensando em voltar da onde veio. Jesus nos deu a direção, que direção é essa? João 14, 6. E disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o caminho, aleluia. Isaías fala que outrora nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um ia para a sua direção, mas Deus nos deu o caminho e é Jesus Cristo. Aleluia. Para nós encerrarmos, a palavra fala que o diabo ele brame como um leão, mas ele não é o leão. Porque nós sabemos que Cristo, ele é o leão da tribo de Judá. Ele fica ao derredor, porque ao redor lá fala que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Aleluia, pode até bramar, mas não vai devorar. Só estiver na vigilância. Jogaram o leão nas covas dos leões, mas Deus fechou a boca do leão. Fecharam a porta da cova, mas quem fechou a boca do leão foi Deus. Eu quero dizer, queridos, que o diabo ele pode estar fugindo contra a tua vida, porque quanto mais Deus te levanta, você se levanta, o inimigo se levanta também. Mas eu quero te dizer que ele vai jejuar em nome de Jesus. Aleluia. Que Deus e Cristo continue abençoando cada um de vocês. Você fala, pastor, precisando de mim, eu estou à disposição, porque às vezes o dia de culto é o mesmo. E aí, lá como está uma decadência de irmãos, às vezes tem, vai Pedro, Tiago e João, claro que João nem vai. Desse jeito, quer ver se acredite. E aí tem que estar dando suporte. Mas do contrário, é que eu falo, para não encerrar, às vezes você lembra da mulher que eles iam profetizou, pega a vasilha emprestada, derrama lá, enche tudo. A gente pega muito sobre a gente, sobre a mulher, mas das pessoas que emprestou a vasilha. E às vezes tem denominações grandes, você me empresta uma vasilha dessa para dar glória cá? Não posso. Não posso te emprestar. E aí, às vezes, não que Deus vai para a obra, mas às vezes uma unção diferente, que Deus vai fazer até para aquele vaso. Mas eu louvo a Deus, que Deus use uma pessoa na casa de vocês. Orem pela minha vida, que as pessoas não podem vir por causa de filho, de desenho pequena, pela graça do pastor essa, na celebração, aquele madrinho que pregou lá, você sabe quem é. Amém? Que o Senhor abençoe também o pastor, o privilégio, a pastora que ele venha largar essas tendas também, cada um de vocês. E agradeço a oportunidade em nome de Jesus.